A graça e a paz de Cristo permaneça com todos, irmãos e irmãs. Amém. Convido você, por gentileza, para abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo de número 29. Onde nós fizemos a leitura introdutória, mas agora a partir do versículo de número 19 até o 25. Gálatas, capítulo 5, do 19, seguindo até o número 25. Amém? Pode baixar só um pouquinho o microfone, por gentileza, para não dar muito eco, tá? Obrigado. Diz assim a palavra de Deus: ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne juntamente com as suas paixões e concupiscências, e servem em espírito, andemos também, e se vivemos em espírito, andemos também no espírito. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Podem assentar, estejam à vontade. Quero dizer a todos vocês que é um prazer muito grande estar aqui nesta noite, para juntos podermos meditar na palavra do Senhor nosso Deus. Uma alegria que Deus tem me dado de, nesse tempo, compartilhar com a igreja de Vilhena, o nosso projeto Fruto do Espírito. Agradecer ao Ministério de Mulheres, A Diaconisa Marta já falou o nome de todo mundo aí, Ela é a nossa diretora, a Inês, minha esposa, segunda diretora do Ministério de Mulheres, muito me ajudou também aí nessa parte, assim como todas as irmãs deste ministério. Então louvo a Deus pela vida de vocês, por poderem estar preparando um momento como esse para a igreja viver. Então a gente está vivendo um momento especial da igreja. Estamos falando sobre fruto do Espírito, falando de algo que é importante para a igreja, é importante para o povo de Deus, importante para a nossa vida. E vocês estão vendo que tem decoração aí, Tem uma árvore aqui, cheia de frutos, tem frutos aí na parede, aí colado aí, com as representações aí do fruto do Espírito, Vocês podem ver que tem 9 cartazinhos aí, que representam as 9 ações do fruto do Espírito. E a gente se alegra em Deus poder nos permitir fazermos isto aqui, podemos servir a Ele nesse tempo, adorar a Deus através dessa programação, que durante todo o ano de 2024 trabalhamos aí este tema, durante o ano. Parabéns aí ao nosso Ministério de Mulheres pela idealização deste trabalho realizado, Foram muitas mensagens que foram pregadas aqui durante o ano, 9 mensagens foram pregadas aqui da palavra de Deus referente a isso, e eu tenho certeza que foram mensagens que falaram muito com a igreja. Foram mensagens que tocaram o coração das pessoas que estavam aqui no sábado de manhã, ouvindo essas pregações que aqui foram feitas, E digo de passagem ainda que estas mensagens, elas ficaram gravadas em nossa vida, em nosso coração. A gente não vai esquecer tão fácil daquilo que ouvimos aqui sobre este tema importante, para a nossa vida. Mas uma coisa que eu quero dizer para vocês é que foram muitos pregadores que aqui pregaram,
né, que passaram por esse púlpito aqui pregando, foi o Ministério de Mulheres que idealizou esse projeto, fomos nós que estivemos juntos aqui trabalhando, mas a glória deve ser inteiramente de Deus. Amém? Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração deve ser dada a Ele, porque Ele é o nosso grande Deus. Então, nesse momento de encerramento do projeto Fruto do Espírito, encerramento desse programa que passamos o ano, nós vamos analisar este tema, Fruto do Espírito, mas nós vamos fazer também um contraste entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Nós vamos pensar um pouco relativo a este tema importante, né? Porque o apóstolo Paulo, quando escreve esta carta, ele está tendo a intenção de resolver um problema que estava instalado na igreja da Galácia. Então ele está escrevendo essa carta aqui, quando ele coloca esta parte, ele sabe que naquela igreja tem alguns problemas que estavam acontecendo, porque haviam falsos mestres naquele tempo que estavam ensinando nas igrejas. E eles, dentro da igreja, ensinavam muitas coisas, inclusive ensinavam que nada era proibido, que as pessoas podiam fazer o que quisessem das suas vidas, porque eles eram dono da sua vida, eles podiam fazer tudo o que quisessem com a sua vida, com o seu corpo, que não tinha nada proibido, e muitos crentes estavam se deixando levar pelas palavras dos falsos mestres. Muitos crentes estavam se deixando levar por esses ensinamentos errados. Então o apóstolo Paulo ele vai fazer aqui uma relação aqui das obras da carne, né? Ele vai colocar aqui essas obras da carne, algumas, né? Claro, não são todas, mas as principais ele vai elencar aqui nesse momento, né? E a ideia do texto aqui para a gente é de nós não deixarmos com que as obras da carne se enraizem em nossa mente. Tem um ditado aí popular que diz assim: você não pode impedir que um passarinho pouse na sua cabeça. Não pode impedir, isso pode acontecer. Mas você não pode permitir que ele faça ninho, né? Daqui a pouco vai colocar ovos e coisas vão acontecer, né? Então nós não podemos impedir que ele pouse, agora nós podemos impedir que ele faça ninho. Então as obras da carne, elas passam pela mente das pessoas, inclusive dos cristãos, elas passam pela mente, porém nós não podemos deixar com que essas obras venham se enraizar em nossa vida, não venham criar raízes dentro de nós. Verdade? Amém? Você concorda com isso também? Glória a Deus, irmãos, é isso aí, o povo de Deus é assim, né? Então a gente pode olhar aqui, pode fazer uma comparação. Quem trabalha com a terra, por exemplo, eu acho que aqui em Vilhena não é muito difícil de achar gente que é ou que já foi agricultor, né? Tem alguém aqui que é ou já foi agricultor algum dia na vida? Olha, metade do povo aqui, né? Ou já foi, já mexeu, já trabalhou com a terra algum dia na vida. E quem trabalhou com a terra sabe que a terra parada, sem plantar nada nela, logo nasce o quê? Pragas. Nasce um monte de mato no meio da terra, né? Eu estava reparando quando a gente anda por aí, vai para Colorado, para outros lugares, o pessoal tinha preparado a terra para plantar o soja, mas não havia chovido e eles não plantaram. E estava já nascendo um monte de mato assim no meio do terreno onde era para plantar o soja, né? Porque o mato ele estava nascendo, estava vindo ali, naquele momento ali, e ele vem com força e vem para sujar a terra que está preparada para o plantio. Não é assim que o mato faz? Interessante, né? Você prepara lá a sua hortinha lá para você plantar as suas verduras e de repente quando você vai lá está cheio de mato ali no meio da sua horta, né? Assim também, irmãos, são as obras da carne, porque elas vêm com muita força, né? Elas vêm com muita força na vida das pessoas. As obras da carne são fortes. A gente olha às vezes e pensa, o pecado é ruim. Não, o pecado ele não é ruim. As pessoas pensam que alguns falam isso, mas na verdade o pecado em si, né, ele não é ruim. A Bíblia diz que no momento ele é doce como mel. Né? No momento parece que é bom, é gostoso aquilo que pode estar acontecendo, né? Então ele não é ruim, ele traz uma satisfação momentânea para a pessoa. Só que depois
as consequências são catastróficas na vida das pessoas. Ele vem com uma forma boa, parecendo que é bom, que é suave, que é gostoso, mas depois traz consequências desastrosas. Então, só uma força muito mais poderosa para poder abafar essas obras da carne, para poder impedir essas obras da carne aí, né? Que é a força caída que nós temos aí na nossa vida, só uma força muito maior para conseguir fazer isso. Tem uma história que diz que uma vez um homem, ele tinha uma árvore na frente da sua casa e ele queria cortar a árvore. Como a gente está ao vivo aqui, transmitindo aqui, nós estamos fazendo alusão a cortar árvore. É uma história, apenas que eu estou contando aqui, de um homem que tinha uma árvore e ele queria cortar. E ele sempre tentava acabar com a árvore e ele não conseguia. Cortava, a árvore brotava de novo. Cortava e ela crescia. Um dia ele pensou, vou cortar mais fundo. Aí fez um buraco, cortou a árvore mais fundo, colocou cimento em cima daquele pedaço de árvore que sobrou dentro da terra e falou, pronto, problema resolvido. Mas só que não, porque ele não matou as raízes. E quando ele pensou que não, um belo dia, quando ele olha para a sua calçada, ela estava toda estourada e a árvore estava lá, brotando de novo, aparecendo verde, bonita, viçosa, né? Ele pensou que tinha morrido, mas ela não havia morrido, irmãos, porque ele não matou as raízes daquela árvore. Ele se enganou com aquilo que ele tinha feito. Assim acontece também conosco, porque a nossa natureza caída é muito forte, e se quisermos vencer essa natureza caída, é preciso romper com o pecado de uma vez por todas. É preciso dizer não ao pecado todos os dias. É preciso todas as manhãs levantar e falar, Senhor, me ajude a fugir do pecado hoje. É preciso que todo dia a gente faça isso, irmãos, porque o pecado precisa ser vencido, tem que arrancar as raízes dele. E só podemos fazer isso, arrancar as raízes do pecado, das obras da carne, quando a gente alimentar as obras espirituais em nossa vida. Quando nós alimentarmos o fruto do Espírito em nossa vida, quando nós tivermos o fruto do Espírito bem claro, aí sim, nós vamos conseguir vencer as obras da carne. Enquanto isso, a gente vai ficar passando cimento e ela vai nascer. Vai passar cimento e ela vai nascer. Porque as obras da carne precisam ser cortadas pela raiz, completamente, profundamente, para assim a gente poder vencer. Amém? Outra coisa importante, terra vazia no plantio de lavoura, nascem algumas ervas daninhas, elas nascem sem você fazer nada. Interessante como que o mato nasce, né? Alguém precisa plantar mato para ele nascer? Não, né? Quem tem sítio aí, quem tem roça, quem tem chácara, sabe disso, né? Você não precisa fazer nada, você não precisa plantar, mas elas vão nascer assim mesmo, sem você fazer nada. Basta você não utilizar a terra da forma correta. Basta você deixar lá tudo parado, tranquilo, e logo essas ervas daninhas vão nascer e vão aparecer ali dentro da sua roça. E aí também as obras da carne são assim. Enquanto a gente não exercita o fruto do Espírito, enquanto a gente não ora pedindo que o Espírito Santo venha trazer força para a nossa vida, venha nos dar força para vencer as obras da carne, elas vão ficar nascendo em nossa vida. E para nascer as obras da carne, você não precisa fazer nada. Basta você não alimentar o fruto do Espírito. Basta você não alimentar a natureza espiritual na sua vida, que elas vão nascendo assim, normalmente. Agora, se quisermos que o fruto do Espírito apareça em nossa vida, aí a gente precisa fazer alguma coisa. Sabe como é diferente, né? As obras da carne nascem sozinha, você não precisa fazer nada. Agora o fruto do Espírito não, esse aí você precisa fazer alguma coisa para ele aparecer na sua vida. É preciso que tenha o poder do Espírito Santo dentro de você. É preciso que a gente busque o Espírito de Deus, busque a força de Deus. É preciso fazer alguma coisa para podermos vencer.
Orar, buscar a Deus, conversar com o Senhor, ter o desejo de ter o fruto do Espírito na nossa vida, isso é importante, irmãos. Então assim é preciso a gente buscar, trabalhar essa terra que é o nosso coração todos os dias, trabalhar isso em todos os momentos aí, para nós podermos, então vermos as obras espirituais em nossa vida. Quando o apóstolo Paulo escreve aqui, ele coloca algumas obras da carne, para ser mais exato, ele coloca 15 obras da carne que são elencadas aqui. Existem mais algumas que ele não relacionou, E ele diz assim, que quem pratica estas coisas não herdará o reino de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo fala, ele cita todas as obras da carne e diz assim, quem pratica isso não herdará o reino de Deus. E a gente olha para isso aqui e vê que isso realmente é verdade, o que o apóstolo Paulo está falando, Ele está dizendo que quem pratica essas coisas não vai herdar o reino de Deus. Já quando ele fala do fruto do Espírito, ele usa o fruto no singular. Ele fala, mas o fruto do Espírito é. E aí começa a elencar algumas ações do fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência, fidelidade, longanimidade, benignidade, enfim, as 9 ações do fruto do Espírito. Ele começa a falar sobre elas aqui e começa a mostrar para a gente o que é isso. Então é como se fosse uma laranja, uma tangerina que tem vários gomos, não tem nenhuma imagem aqui na tela, que tem vários gomos, mas que no final ele se torna um único fruto. Então ele está dizendo assim, não são os frutos, mas é o fruto do Espírito, é isso aqui. E quando nós queremos ter o fruto do Espírito em nossa vida, nós devemos buscar essas ações de Deus para a nossa vida. Devemos buscar cada uma delas aqui, para que estejam presentes em nossa vida aqui, a cada dia, porque são as ações do fruto do Espírito em nós, queridos irmãos e irmãs. Às vezes a gente começa a pensar muita coisa, na vida. Será que, como será o meu amanhã, O que vai acontecer comigo? Como vai ser quando eu me casar, os meus filhos, quem não é ainda casado, o trabalho que eu vou conseguir no futuro, a minha faculdade, e começa a pensar muitas coisas na vida e se preocupar com o sucesso que vai ter, financeiramente, ou o que vai acontecer na sua vida. E aí você precisa parar e pensar, como disse um dia o poeta, como será o amanhã? Responda quem puder, o meu destino será como Deus quiser. Então o destino, o amanhã, ele está nas mãos de Deus. Nós precisamos confiar neste Deus maravilhoso, poderoso, que cuida de nós, porque quem tem o fruto do Espírito na sua vida, quem tem as ações do fruto do Espírito na sua vida, tem com certeza sucesso garantido. Amém? Tem sucesso, porque você vai ter o Espírito Santo que vai dirigir, que vai coordenar a sua vida. Onde o Espírito Santo habita, irmãos, não precisa ficar dizendo para mim ou para você o que é o pecado, Não precisa dizer assim, você está cometendo o pecado. Para quem tem o fruto do Espírito na sua vida, não precisa ficar falando para os jovens que não pode ter relação sexual antes do casamento. Não, ele já tem ali o fruto do Espírito na sua vida, que está dizendo para as coisas certas. Não precisa dizer para o casado que não pode cometer adultério, porque o fruto do Espírito já transforma a vida dele, a mente dele, o coração dele, para que possa viver em plena fidelidade para com Deus, porque o fruto do Espírito, ele produz em nós uma parte chamada domínio próprio. Amém? Domínio próprio, que domina a nossa vida, que domina os nossos pensamentos, que domina os nossos impulsos. Às vezes fala, foi um impulso que me deu e eu fiz isso ou fiz aquilo. Não, mas o fruto do Espírito domina os impulsos da nossa vida. Então o domínio próprio, quem tem domínio próprio consegue vencer as obras da carne. Amém? Quem tem o domínio próprio na sua vida consegue com certeza vencer as obras da carne.
Mas como eu falei para vocês, são várias partes, né, apresentadas por Paulo aqui, para formar o fruto. 9 ações, né, ou 9 gomos dessa laranja que formam o fruto do Espírito. E qual que é a primeira dessas partes? É o que a primeira? Só tem 2 que sabem. A primeira é essa aqui. Fala para mim aí como é que é. Amor. Amor, isso aí. A primeira parte é essa aqui que Paulo colocou, que é o amor. Muito bem, parabéns para quem falou. Então, queridos irmãos e irmãs, o amor é a essência do caráter de Deus. Deus é amor. Ele não tem amor, ele não ama mais ou ama menos. Não, Deus é amor. Então o amor é a essência do caráter de Deus aqui, conforme Romanos 5,5 diz assim, ó, o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. E este amor apresentado aqui no livro de Gálatas por Paulo, ele não é um mero sentimento ou um símbolo de coraçãozinho, né? Que às vezes representa, né, o amor aí para as pessoas, ou aquele amor de palavras, que às vezes falamos apenas de amor. Não, o amor apresentado aqui por Paulo, ele é um amor altruísta. Amém? Glória a Deus, né? Ele é um amor altruísta, aquele amor que nos leva a pensar no outro, aquele amor que nos leva a colocar a necessidade do outro em primeiro plano, aquele amor que nos leva a pensar nas pessoas que estão ao nosso lado, né? Colocar sua necessidade em relevância. Veja você que Jesus, ele morreu pelos outros. Jesus, ele ofereceu a sua vida, não foi por si mesmo, mas ele ofereceu a sua vida pelos outros. Ele não pensou em si. Se tivesse pensado em si, naquele momento que ele diz assim, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, então ele teria de fato passado o cálice, mas neste momento então, ele não pensa nele, ao contrário, ele pensou em mim, ele pensou em você, ele pensou no mundo inteiro. Amém? Isso é um amor altruísta que é apresentado aqui na carta aos Gálatas, né? E ao contrário deste sentimento altruísta, é o sentimento egoísta. Sabe o que é o sentimento egoísta? É aquele que não vê nada além de si mesmo, que só pensa em si, que só pensa nele, que só pensa na sua família e que não pensa em mais ninguém. Então, nós devemos buscar este amor maravilhoso que é a essência de Deus para a nossa vida. Amém? Qual que é a segunda ação do fruto do Espírito? Oi? Aquela laranja ali, ó. Como é que é? Alegria. Fala bem forte assim, alegria. Amém. Alegria é o que? Isso é quando uma pessoa, ela sente que está andando com o Espírito Santo. Quando você sente que está andando com o Espírito Santo, que Deus está contigo, Deus está na sua vida, você tem uma alegria completa na sua vida. E nada se compara com a alegria que sentimos quando o Espírito Santo está conosco. Amém? É uma alegria, irmãos, que as pessoas, elas não conseguem entender esta alegria, né? A gente vai olhar assim e vai pensar que nem nos maiores momentos de felicidade, maiores momentos assim, de coisas alegres que acontecem em nossa vida, pode ser comparado com a alegria do Espírito. Tem um exemplo aqui, bem assim, quando o meu time ganha um campeonato mundial, tem carreata, tem fogos, tem churrasco, é assim ou não é? Né? O meu não está dando tanta alegria assim, né, meu Vascão? Então, né, não dá para colocar ele aqui, né? Mas aí quando você olha para isso aqui, você vai começar a pensar que existe uma alegria quando acontece isso. Olha só a pergunta que eu vou fazer, presta atenção, respondam. Tem algum flamenguista aqui? 1, 2, 3, 4, mas eles estão muito quietos, né? Não estão com aquela euforia toda não, eu pensei que ia ser diferente, mas não tem problema não. Eu só queria mostrar para vocês que quando acontece isso,
quando acontece algumas circunstâncias na vida, tem alegria na vida das pessoas, né? São alegrias que elas são circunstanciais. Elas só acontecem se aquilo de bom que você pensou estiver acontecendo na sua vida. Se você passou naquele concurso dos sonhos, né? Que vai ganhar um grande salário, que alegria, né? Felicidade, reúne a família e tal, liga para os amigos, coloca no Facebook, não é assim? Só que essa alegria, ela depende de uma circunstância, mas a alegria que o Espírito Santo dá para a gente, ela não depende de circunstância. A alegria do Espírito, ela não é circunstancial, porque ela não depende de uma circunstância para acontecer. Preste atenção, às vezes as coisas nem estão tão boas para o crente, né? Está meio com problema lá, problema familiar, está com problema financeiro, está com alguma enfermidade, né? Sofrendo algumas coisas, só que ele consegue ser feliz. As pessoas que estão à sua volta, às vezes conhecem os seus problemas e falam assim: como pode você ser uma pessoa que passa por tudo isso e ainda assim você tem alegria? É porque as pessoas não entendem, irmãos, que a alegria do Espírito Santo, ela não é uma alegria circunstancial, que depende de uma circunstância. Não, ela é uma alegria constante da sua vida. Você está feliz. Crente que vive com a cara amarrada, a cara fechada, cabisbaixo, ainda não desfrutou da alegria do Espírito na sua vida. Pode estar tudo ruim, tudo difícil, mas perto da meia-noite, Paulo e Silas choravam, se lamentavam, reclamavam. Não era assim lá na cadeia? Não. E o que eles faziam então? Aí, gente, perto da meia-noite, estava amarrado, sofrendo, apanhando, e os caras estavam cantando, estavam orando, eles estavam evangelizando dentro da cadeia, e os outros presos estavam ouvindo os seus cânticos, a sua alegria, porque a alegria que o Espírito Santo dá para a gente, ela é assim. A gente está sempre com alegria no rosto, com satisfação de olhar e saber que Deus está com a gente, que Ele anda conosco, né? É você acordar pela manhã e antes mesmo de se levantar, você ora e fala assim: Espírito Santo, me dá a mão e anda comigo hoje, para que eu não tropece. Amém? É você levantar cedo e você pedir a companhia, a ajuda do Espírito ali na sua vida. Antes de você fazer algumas coisas, é você conversar com o Espírito Santo. Olha, gente, se nós fizermos isso, você vai ter um dia maravilhoso. Se você fizer isso, se eu fizer isso, se nós fizermos isso, nós teremos um dia maravilhoso, porque o Espírito Santo estará conosco. Nas horas que as obras da carne vierem, Ele vai nos lembrar que nós não podemos fazer isso. E nas horas que nós pensarmos que temos problema, Ele vai nos alegrar, porque a Bíblia diz que Ele é o nosso consolador. Amém? É aquele que nos consola, que nos anima, que nos alegra, né? Você pode ser uma pessoa simples, morar numa casinha simples, ter móveis simples, andar no ônibus lotado, mas você vai ter a alegria do Espírito, que muitas pessoas não vão conseguir entender esta alegria que tem dentro do seu coração e dentro da sua vida, porque eles não conhecem o Espírito Santo que você conhece. 3 motivos para você ter essa alegria. Primeiro, você recebeu o perdão de Deus. Amém? Glória a Deus. Segundo lugar, você foi salvo pela graça de Cristo. Amém. Terceiro motivo, você recebeu o direito de ser chamado de filho de Deus. Amém. Se você não glorificar isso, é porque a alegria do Espírito não está ali na sua vida ainda. É coisa grande, maravilhosa aqui, ser chamado de filho de Deus. Este é o sentido da verdadeira alegria. Amém? E a terceira ação do fruto do Espírito é o quê? Olha para aquela uva ali, aquele cacho de uva ali. Paz. Fala assim, todo mundo junto assim, bem forte assim, bem calmo assim, ó. Paz. Vamos fazer melhor. Do 3, hein? 1, 2, 3. Ó, bonito, parabéns. Muito bom, é isso aí, gente. A terceira ação do fruto do Espírito é a paz.
Deixa eu te dar uma notícia. Paz aqui não é simplesmente a ausência de problemas, né? Paz aqui que Paulo está dizendo não é a ausência de problemas, nem o fim das lutas dos crentes. Você aceitou Jesus, seus problemas acabaram. Não acabaram não, né? A gente vai olhar para cá, vai ver que paz aqui não é isso, não é o fim dos problemas, não é o fim das lutas. Paz aqui é shalom. Fala assim, shalom. Shalom, essa é a paz que Paulo está falando aqui neste momento. E shalom não é simplesmente paz, mas shalom é paz conforme Deus nos dá. Foi isso que Jesus veio e falou aqui em João 14, né? Ele vai dizer assim: não vos dou a paz como o mundo dá, mas eu vos dou a minha paz. Amém? Então o crente, ele não está isento de problemas, de luta, dificuldades, de enfermidades, não. Shalom aqui está no sentido mais profundo do significado, que é ter paz com Deus, paz consigo mesmo e paz com os outros. Amém? A gente precisa ter esse sentimento dentro do nosso coração aqui, de que nós temos esta paz com Deus, que quando eu deito a minha cabeça no travesseiro, eu deito tranquilo, sabendo, eu estou em paz com Deus, né? Quando eu encontro com os meus irmãos, eu estou em paz com eles, eu estou em paz comigo mesmo também. Então shalom é isso, é no sentido mais profundo aqui, né, do significado, que é ter esta paz de todas estas formas. E dentre aquelas 15 obras da carne que citamos no início aqui, a maioria delas, ou umas 8 mais ou menos, estão relacionadas a atitudes que prejudicam os outros. Se você olhar lá, elas vão ser atitudes que prejudicam outras pessoas, né? Então, quem faz isso não está tendo paz com os outros. Ele não tem paz consigo mesmo e não tem paz com as outras pessoas também. E a Bíblia diz que nós não devemos simplesmente ter paz, mas sim paz, como Filipenses 4:7. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Então é essa paz aqui que Paulo está falando para os Gálatas, que precisava ter na vida deles. E a quarta ação do fruto do Espírito é o quê? Paciência, longanimidade, né? Ou simplesmente paciência. É um palavrão, é uma palavra bem grande. E essa palavra aí significa, sabe o quê? Um amor passivo e resistente, ou resiliente. Amém? Então isso aqui é longanimidade, é um amor que é passivo, que é resistente, é ter uma atitude de paciência com alguém que se posiciona contra você. Logo, a longanimidade a gente não exerce com todo mundo. Longanimidade é aquele negócio que você consegue exercer com aquelas pessoas que se posiciona contra você, contra a sua vida. Você já viu gente irritante? Não, né? Só eu que vi. Está assim, né? Então, a longanimidade você exerce com gente que escolheu você para irritar. Sabe? Mas eu de novo, me erra, né? Mas aí você vai precisar exercer com essa pessoa a longanimidade. Você vai precisar fazer isso. Jesus foi o maior exemplo de longanimidade. O que Jesus fez? Ele disse, quando baterem na tua face, vira outra face. Não foi isso que ele falou? Né? Quando Jesus apanhava, quando ele sofria lá, ele, né, não revidava nada que acontecia. Só que eu quero te dar uma notícia importante. Às vezes, as outras pessoas precisam exercer a longanimidade com você. Porque às vezes somos nós que irritamos os outros, né? Porque a gente fica pensando assim, né? Pastor, é verdade, essa pessoa me irrita. Mas às vezes eu também, a gente irrita os outros, né? E eles têm que exercer a longanimidade, senão a gente não vai para o céu. Eles precisam exercer conosco a longanimidade também, para que a gente possa fazer isso, né? Possamos confiar em Deus, que Jesus está conosco, que o Espírito Santo dirige a nossa vida. E quando Jesus estava lá na cruz, pregado lá,
ele olha para o céu e fala assim: Pai, manda um raio, mata todo mundo. Foi isso? O que ele falou? Pai, perdoa-lhes. Então, irmãos, a longanimidade é isso, né? É a gente ter certeza que mesmo a gente sofrendo essas injúrias, nós vamos ter condições de olhar e falar: Pai, perdoa-lhes. E às vezes alguém vai olhar e vai dizer: Pai, perdoa aquele pastor, perdoa aquele irmão, aquela irmã lá que fez isso ou aquilo comigo. Amém? E o quinto é o quê? Como é que é? Benignidade. Ó, se a anterior era um amor passivo, aqui agora, benignidade é um amor ativo. Sabe o que é isso aqui? O amor ativo que Paulo está falando aqui é fazer o bem a quem te faz o mal. Ali era você orar pelo outro, né? Era você perdoar a pessoa. Agora aqui você vai além disso. Na benignidade você precisa fazer o bem a quem te faz o mal. A Bíblia fala assim, ó: vençam o mal com o quê? Amém? Então, em quinto lugar está aqui essa benignidade, né? Vai mostrar um exemplo para a gente. Alguém que te fez mal. Alguém fez alguma coisa má para você, você ficou muito triste, chateado, e de repente você está lá num belo dia e você encontra aquela pessoa quase caindo na beira de um precipício, né? E aí a gente vai dizer assim: ah, se eu pudesse empurrar, né? Mas a benignidade, irmãos, é você fazer o bem a quem te faz o mal. A benignidade é você ver a pessoa correndo o risco e você ir lá e dar a mão para ele e levantá-lo daquele lugar. Isso é benignidade. É isso que Paulo está dizendo. Irmãos, vocês precisam exercer essa benignidade, fazer o bem para quem faz o mal para vocês, porque ao contrário da benignidade é a malignidade. Então quem não ajuda, quem não se preocupa, ele está agindo de forma errada. Porque quando você vê alguém à beira do precipício, e você fala assim: não vou empurrar, mas também não vou ajudar. Se vira, dane-se, né? Mais ou menos assim. Se nós fizermos isso, irmãos, estamos tendo a síndrome de Pilatos: eu lavo as minhas mãos, não quero me comprometer, eu não quero ter isso. Então Paulo está dizendo que é preciso exercer essa benignidade aqui, que é fazer o bem a quem te faz o mal. E a sexta ação é o quê? Bondade. Tem gente ligada aí, hein? Bondade. Parece que é até a mesma coisa da anterior, né? Benignidade, bondade, mas só que não é. Se na benignidade você fazia o bem a quem te ofendeu, na bondade você vai fazer o bem a todas as pessoas. Você não vai escolher pessoa para você fazer o bem, você vai fazer o bem para todos, né? Para todas as pessoas que estiverem ali ao seu lado, estiverem próxima de você, porque você vai usar a bondade na sua vida aí, nessa bondade aí do exemplo, por exemplo, da palavra de Deus, que a Bíblia diz assim, ó, que Ele é bom para com todos. Veja, quando nasce o sol, nasce para quem? Para todos. E quando Deus manda a chuva, manda para quem? Olha, esse é um exemplo maravilhoso, né? Ele faz o bem a todos. Ele não se preocupa se as pessoas são boas, se elas são más, se fazem coisas erradas, se não fazem. Ele faz o bem para todos. Então, bondade é você fazer o bem para todas as pessoas, sem se preocupar com o que elas estão fazendo, né? Porque isso é algo que vem do coração de Deus para a nossa vida. Então essa ação do fruto do Espírito, ela pode criar dentro de nós algo importante, né? Cuidar dos outros, abençoar as pessoas, fazer o bem para todos. Jesus Cristo morreu pelo mundo inteiro, mas nem todos aceitam Ele como Salvador da sua vida. Então é preciso que a gente ore buscando essa ação do fruto do Espírito. E em sétimo lugar está o quê? Como? Fidelidade. Muito bem, em sétimo lugar está a fidelidade. Está aqui uma ação importante, que é ser fiel. E a fidelidade está relacionada a várias áreas da nossa vida aqui. Seja a fidelidade para com Deus, né? Nos dízimos, nas ofertas, naquilo que fazemos para Deus. Seja a fidelidade dentro do nosso casamento,
né, que devemos ser fiéis à esposa, ao esposo, né, fiel ao cônjuge, seja fidelidade nos negócios, enfim, essa fidelidade é uma ação do fruto do Espírito que precisa estar presente aí em nós todo o tempo, em todos os momentos da nossa vida, e assim a gente vai ter sempre, sabe o quê? Uma consciência tranquila. Vou saber que eu estou bem com Deus, que eu estou bem com a minha família, que eu estou bem com as pessoas que estão à minha volta. Então, quando eu exerço a fidelidade, eu fico com a minha consciência tranquila. 8º lugar é o que, irmãos? Como é que é? Falou muito baixo, não ouvi. Mansidão, aleluia! A mansidão nesse contexto demonstra a atitude de alguém que recebeu uma regeneração pelo Espírito Santo. Então, quem recebeu a regeneração pelo Espírito Santo, ela consegue exercer a mansidão, e essa ação do fruto do Espírito é contrária às obras da carne, como ciúme, discórdia, inimizade, dentre outras, né, que aparecem aqui, mas assim como as demais, somente pode ser gerada em nossa vida pelo Espírito Santo. É Ele que gera essa mansidão, né? Nós somos mansos. Aí Jesus fala assim, ó: eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Ele chama: vinde a mim, troquem de fardo, porque eu vou conseguir fazer isso para vocês. Amém? E o último é o quê? Domínio próprio. Muito bem. Essa ação do Espírito aqui, ela se refere a você dominar a sua própria vida. Ninguém pode dominar a vida dos outros. Não é possível você dominar a vida das outras pessoas, porque na verdade essa ação do fruto do Espírito é para dominar a sua própria vida. É para você se dominar, para você dominar tudo aquilo que você faz, que você pensa em todos os momentos da sua vida. E que tem essa parte do fruto do Espírito, consegue vencer as obras da carne. Amém? Quem tem essa parte do fruto do Espírito consegue vencer as obras da carne, porque Deus dá o domínio próprio para a sua vida e você consegue fazer isso. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Entendeu a diferença da carne e do fruto do Espírito? Se não entenderam, eu vou pregar mais meia hora. Não, entenderam, né? Maravilha, eu sabia que vocês iam entender rapidinho, né? Então, vou dizer para vocês que essa paz que somente o Espírito Santo pode dar, Ele quer dar para você hoje, nessa noite. Esse amor, essa alegria, essa longanimidade, essa paciência, essa paz, esse domínio próprio, essa fidelidade. Amém?